Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Eu vejo, pelo menos isso, assim, essa coisa, jogou bola com quem, não pode falar, mas se você teve uma vivência competitiva, acho que já te credencia pra falar sobre, de alguma maneira. Vamos pro primeiro quadro do programa, 352, com o Rafael Oliveira, esse gênio. Rafa, eu faço 352 por causa do sistema campeão do mundo do São Paulo Futebol Clube. Então eu queria primeiro saber, pra você, na sua opinião, quais são os 3 melhores goleiros brasileiros que você viu jogar? Que eu vi jogar, eu acho que por um lado muito afetivo e por importância, Taffarel, foi muito marcante pra mim. Aí é um Taffarel quase que exclusivamente por seleção, porque marcou muito os anos 90 ali, que é o início da minha relação com o futebol. O Dida, eu acho que foi um goleiraço pela carreira que teve ali naquele momento específico. Quer dizer, não é nem momento específico, a carreira dele como um todo, né? Mas ainda no Brasil e na Itália também. Foi um goleiro espetacular. Eu acho que aí tem... Dá pra gente tratar os 3, já que é pra escolher 3, acho que por motivos diferentes. Taffarel é uma forma mais afetiva de memória. O Dida, eu acho que por um lado mais frio, de olhar para uma longevidade de carreira em altíssimo nível, de um goleiro que era discreto, mas era fantástico. E tem um que, pro meu gosto, era, assim, o auge foi fantástico, que é o Júlio César. O auge do Júlio César, para mim, assim, é um auge fantástico. Ele na Inter, no melhor momento, foi... No Flamengo ainda também, mas na Inter, principalmente, foi um goleiro que me marcou muito. Eu sei que assim, aí vai muito de gosto de cada um. Você poderia falar vários goleiros que o Brasil teve, inclusive atuais. Você pega um Alisson, a carreira que ele tem na Europa, embora seja muito criticado na seleção, é um goleiraço, é um dos melhores goleiros dessa era. Mas... E fora, Marcos foi marcante. Rogério Ceni, pela longevidade. Enfim, mas eu vou nesses 3. Pode ser que eu mude de ideia daqui 10 minutos, mas agora eu vou com esses 3. Quem foi que veio aqui que não falou o terceiro? Acho que foi o Mauro Betting. Ele veio aqui, ele citou só 2 goleiros, ele não citou o terceiro. Acho que foi ele. Meu coração ficou um pouco triste que você não citou o Rogério Ceni, mas tudo bem. Então, o Rogério, eu acho o Rogério um ídolo maior do que o goleiro. É mesmo? Eu acho o Rogério Ceni fantástico como um ídolo, como um personagem, como tudo que ele construiu, pela liderança, por tudo que ele foi. Mas eu não acho que o Rogério tenha sido um dos melhores goleiros que eu vi. Jura mesmo? Inclusive na comparação com outros que não tiveram essa longevidade. Por exemplo, o Marcos. O Marcos teve, pra mim, um auge melhor, mas durou pouco. Porque o Marcos teve uma carreira de muitas falhas, de muitos altos e baixos. O Rogério teve uma carreira maior. Mas o auge, pra mim, o Marcos foi melhor, o Dida foi melhor, o Júlio César foi melhor, enfim, outros. O Cássio também? Não sei, eu acho que se assemelha um pouco na questão de ser mais o... ídolo, mais a idolatria do que... Porque eu acho que o Cássio é parecido. Pra mim, o Dida foi muito mais goleiro do que o Cássio. Quando se fala sobre melhor goleiro da história do Corinthians, pra mim, melhor não tem nem comparação. Mas maior eu entendo, o Cássio é maior do que o Dida. E o Cássio Ronaldo? Eu acho que o Cássio talvez seja superior nos 2 aspectos, como ídolo e como goleiro. Porque é curioso, eu tenho uma opinião, e juro que não é clubista nem nada, que eu acho que o Rogério, por ter feito gols, né, e ter jogado com os pés, e revolucionado de alguma maneira a posição e tal, eu acho que as pessoas têm uma percepção dele menor como goleiro, sabe? Do tipo assim, goleiro artilheiro, muito do artilheiro, eu achava ele um goleiraço, mas talvez seja porque... Não, eu também achava o Rogério um goleiraço. Eu era goleiro quando jogava bola, futsal principalmente, campo não, mas eu adorava o Rogério, eu achava um goleiro... Sim, dos que eu mais gostava. Mas pra mim não era um dos melhores. Aqui acho que é um São Paulino, ele fala, Rogério Ceni é maior que todos os outros citados. A maior eu acho que é mesmo. Assim, em termos de idolatria para o seu clube, eu acho que é. O Lugano veio aqui, ele falou, nunca vai haver na história um goleiro tão decisivo nos jogos mais importantes de um time como o Rogério foi pelo São Paulo. Você citou o Cássio foi muito importante em jogos muito decisivos para a história do Corinthians também, né? Para ficar na rivalidade... Então, eu acho que assim, é um paralelo possível de ser feito. É um paralelo possível. Só que o Rogério tem um combo que é muito complicado, porque o fato dele fazer gols que decidem jogos importantes e dele aparecer não necessariamente fazendo gols, mas brilhando numa final de Mundial, sendo o cara das defesas. Então, é muito difícil. O Rogério é um ídolo que poucos clubes no mundo conseguem ter um ídolo desse tamanho, construindo a história que ele construiu. O grande Wallace Borges veio aqui, ele falou que se o Rogério fosse inglês, ia ter... ele ia ser considerado talvez o melhor jogador de todos os tempos, assim, né? É possível, porque existe uma distorção, aí eu acho que também seria uma distorção, como os ingleses cometem várias vezes. Porque tem um olhar muito ali
Na Inglaterra, tipo, o quintal do futebol é nosso e tudo. Pra casa, né? E aí isso traz distorções. Mas eu acho que todo lugar tem distorções. Tem. Aqui também tem muita, né? Muita. E essa é uma coisa que eu gosto, assim, em termos de estilo de comentarista e tal. Eu gosto muito de tirar minhas próprias conclusões sobre as coisas. Inclusive históricas, assim. Porque eu acho que o tempo vai deixando algumas marcas de sensações que existiram para aqueles momentos, negativas ou positivas, e isso vai passando, e às vezes você olha para trás com seríssimas distorções, de olhar e falar, nossa, esse cara era craque. Pô, mas na época ele era detonado por todo mundo. Então, assim, aquele time era horrível. Não, na época não era, mas por um resultado, que foi um fracasso, que eu nem gosto muito da palavra, mas que foi uma decepção, ele passou a ser tido como um time que deu errado. Ou o contrário, um time que era muito forte e que chegou na hora H, não foi bem no principal torneio, e aí hoje a gente olha pra trás e fala, tá vendo aquela época? Era horrível daquele time ou seleção. Então eu meio que combato essas distorções. Mas é meio que uma guerra de um homem só também. Eu não pretendo mudar nada, não. Eu combato comigo mesmo. Mas isso é legal pra caramba, porque você não vai pela opinião geral, você foge do hype, né? E daquela coisa que é estabelecida, sedimentada ao longo do tempo. E é muito curioso isso. Vários jogadores do São Paulo falavam, nossa, era uma puta perna de pau. Aí eu vejo no Morumbiteca, que é um canal de acervos maravilhosos do São Paulo, e eu vejo o jogador era bom de bola pra caramba. Pô, o Evair jogou muito bem no São Paulo. Todo mundo fala, nossa, o Evair foi um fracasso no São Paulo, no 2000, França e Evair. Pô, ele jogou muito bem no São Paulo, fez gols importantes, enfim. Então eu acho muito legal esse revisionismo com um pouco de moderação. Vamos pra linha de meio campo. 5 filmes que te emocionaram, ou filmes favoritos, Rafa? Cara, eu sou ruim de lembrar filme. Eu adoro filme, adoro. Tô completamente por fora de filme nos últimos anos. Completamente, mas eu adoro, assim, eu passei, sei lá, uns 15 anos fazendo questão de chegar no Oscar, tendo visto todos os filmes e tudo, porque eu gosto muito, assim, não sou um estudioso, não tenho um lado cult do cinema, nem nada, não, nem a pretensão de julgar, de querer analisar, não tenho essa capacidade. Eu simplesmente gosto de parar pra ver filme. Sim. Mas hoje em dia, da pandemia pra cá, que foi quando as minhas filhas nasceram, né? Então, assim, filmes, séries, hoje em dia são raríssimos de parar pra ver. Então, nos últimos 3, 4 anos, eu não vi quase nada de filme nenhum. É mesmo? Nem do Oscar, assim, dos últimos Nem do Oscar. Eu olho pro Oscar, eu fico até com menos vontade de ver, porque eu falo assim, pô, antes eu entendia todas as piadas, as coisas que eles faziam, pegando gancho, e achava o máximo. Hoje em dia, eu tô por fora de tudo. Mas eu gosto muito, assim, eu sou ruim de lembrar. Mas eu gosto de muitos tipos diferentes de filme, assim. Então, você tem filmes, vou tentar pensar, assim... Você tem alguns filmes que eu gosto porque te deixam dando uma viajada, tipo a origem do Christopher Nolan, né? Que eu gosto dessas viagens, ficção, acho que o lado mais psicológico da coisa legal. Gosto de um suspense, eu lembro que me marcou muito adolescente ali, Os Outros, que é num perfil parecido com o Sexto Sentido. Nicole Kidman, né? Com a Nicole Kidman, que na época me marcou, assim. É mais ou menos um perfil Sexto Sentido, né? Sim. Mas que na época me marcou mais. É um tipo de filme que eu gosto. Tentar lembrar, assim, de emocionar. Eu vou lembrar desse porque recentemente eu vi passando a propaganda de que ia passar em algum lugar e eu falei, putz, quando eu vi esse filme, esse eu chorei muito, porque foi o Extraordinário, que é um filme... Sim, da Julia Roberts. Com a Julia Roberts e tal. E hoje em dia, tendo filhas, eu acho que eu ficaria mais emocionado ainda. Sim, muito emocionante. Mas foi na época um filme que... Eu gosto de me emocionar com filme. Eu gosto. Você chorou, Rafa, não? Em geral, não sou. Mas já chorou em filme, não? Já, esse mesmo, assim. Esse chorou? Não, assim, não é de chorar copiosamente, sim, assim, sim. de me emocionar. Eu gosto de drama, eu gosto de... Na verdade, eu gosto de vários estilos. Eu gosto de suspense, eu gosto de drama. Super-herói, você gosta? Não sou muito fã. Assim, são poucos os filmes da Marvel, por exemplo, que eu paro pra ver. Não é nada contra necessariamente, eu só não tenho muito interesse. Na hora de escolher, esse sempre vai ficando pra próximo, e hoje em dia tem 400 filmes e eu nunca parei pra ver. Desencoraja também, né? Pô. Mas então não sou um grande conhecedor zero desse lado, assim, de filme. Tentando lembrar filmes que eu gosto, assim... Oppenheimer e Barbie você não viu? Não vi. E eu tinha muita curiosidade de ver os dois, inclusive. Porque eu gosto meio que de me surpreender com filmes. De ir com a cabeça aberta, assim. Sei lá, não tenho muita ideia do que vai acontecer ou de pra onde vai me levar. Em Oscar eu gostava muito até de ver os filmes antes de saber exatamente sobre o que eles tratam, assim. Vamos ver qual é a história. Mas eu gosto muito de filmes de histórias reais e tal, gosto muito também. Enfim, eu gosto de vários tipos diferentes de filmes. Por exemplo, tem um que eu tô tentando lembrar aleatoriamente, assim.
que nem é um filme muito badalado, mas que eu gosto muito porque ele mexe com... Filmes que mexem com o lado de comunicação, eu gosto. Tem um filme que é ficção também, que é o A Chegada, com a Amy Adams. Sim. Que eu acho que do ponto de vista de reflexão sobre comunicação, sobre... Mensagem, né? Sobre mensagens, sobre línguas, né? Sobre esse lado que eu gosto muito. Foi um filme que eu gostei muito, principalmente quando eu vi pela segunda vez. A primeira vez que eu vi, eu acho que eu não tive o mesmo impacto. Aí teve um dia que ia dormir, tava passando, eu comecei pra ver desde o início. E falei, pô, esse filme é muito melhor do que eu tinha achado na primeira vez que eu vi. E aí passou a ser um filme que eu gostei muito. Esse eu lembro, assim, algumas vezes. Mas enfim, não sei se eu vou lembrar 5 aqui de cara. Assim, linha de 3. Linha de 4 meio de campo. Mas- 3, 4. Agora vai ter que ser 3 séries que você gosta Ah, da série vida. tem um monte, série tem um então monte. beleza. Vamos fazer o 3, Série é 4 e fácil. 3. Série é fácil. Quais são as 3 séries que você... Também tem muitos estilos diferentes, Aham, assim. Eu acho que uma que foi muito marcante pra época é Lost. Eu acho que ela, na época, apesar de ter meio que se perdido no meio do caminho, Como o nome diz, né? É verdade. A reta final eu acho que já, assim, não me agradou, mas agradou pouca gente, né? Mas a construção da história, a forma, era uma época que as séries não tinham o poder que elas têm Não, hoje e nem a total. chegada delas era da mesma forma, né? Verdade. Lost foi muito marcante pra mim. Mais recente, eu acho que This Is Us se enquadra muito num jeito que eu gosto de série, de filme também, que é um lado humano da coisa, de reflexões sobre coisas cotidianas, que às vezes podem ser banais, mas como isso impacta na vida, nas relações entre as pessoas, nas relações dentro de casa. Eu acho que é uma série que emociona muito em vários momentos. E eu gosto muito também desse lado. Eu gosto de comédia, então se fosse pro lado da comédia, Friends é uma meio óbvia. Eu gosto de coisa mais galhofa em alguns momentos também. Então, assim, já que eu falei de Friends, How I Met Your Mother foi marcante quando eu vi também. Adorava How I Met Your Mother. Mas, recentemente, mais viagem. Gostei muito de Dark, que é uma que vai para esse lado mais físico da coisa. Aí você vai virando aquela confusão filosófica, física e tudo mais. E que eu gosto dessas maluquices de vez em quando. Então, sei lá, dá pra citar um monte. A gente falou antes, The Office, eu sempre cito aqui. Perdão, você que tá vendo pela enésima vez eu falar de The Office. Você gosta de humor de constrangimento? Tipo... Cara, aquele humor que uma vergonha alheia, assim, que você vê a pessoa passar uma vergonha alheia, assim. Por exemplo, não sei se você lembra daquele vídeo do Pânico, O Pânico, eu nem gosto do Pânico, mas assim, eles fizeram uma sketch uma vez dos sósias do Vin Diesel. Você viu isso? Não vi. Eles pegaram 2 sósias do Vin Diesel e falaram pra um e outro que eles iam encontrar o Vin Diesel. Então, ficam... O Gabriel tá indo ali. Ficam 2 sósias do Vin Diesel frente a frente achando que estão com o Vin Diesel. Entendi. E aí eles ficam falando meio inglês, babuceando coisa assim. É absolutamente constrangedor, até cruel, assim e tal. Mas assim, eu rolo no chão de dar risada. Mas eu mostro pra minhas irmãs e tal, elas... A Maria, minha irmã, ela fica tipo... Ela não consegue ver. Eu dou de uma dó. travada. Eu acho que eu tenho um pouco esse lado, assim. Eu tenho um bloqueio com a vergonha alheia, com constrangimento. Puta merda. Então The Office vai ser Tem difícil. coisa que eu começo a ver e aí eu... Assim, eu até dou risada em várias coisas. Então não é por falta de humor da coisa, Sim, não. sim. Mas tem momentos que eu fico meio assim... Tem um limite ali. Eu fico mal pela pessoa, assim. Fico solidário à situação. The Office é um pouco isso, assim. Você se contorce de vergonha alheia, mas eu recomendo de olhos fechados. E você falou de Friends. Friends é uma coisa que tem um pouco desse revisionismo do tempo, assim. Tem. A galera hoje era chata pra caralho. Fala, porque o Ross, não sei o quê, chato, Friends é bobo, Friends é pior que Chaves, enfim. O Chaves é muito bom também. Chaves tem piadas muito boas, assim, muito, muito boas, mas assim, Friends é muito bom, não dá pra tirar o valor de Friends, né? Você tem um personagem favorito de Friends? Eu acho que era meio uma mistura das coisas, assim. Eu acho que a série era muito bem construída pra conseguir ter um pouco de cada coisa em cada um dos personagens, Verdade, assim. Verdade. Eu não sei, eu acho que... Eu gosto muito do sarcasmo do Chandler. Mas... Brilhante, né? Você fica esperando o que ele ia falar. Mas assim, tem coisas que eu admiro em cada um deles. Você ficou triste com a morte do Matthew Perry? Fiquei. Foi um negócio meio chocante, assim. Esquisito, né? Apesar de já conhecer um pouco da história dele, aí quando aconteceu, eu até comprei a biografia dele, né, do Matthew Perry. Não cheguei a ler toda ali, a primeira parte, assim, numa viagem. Depois você vai acumulando coisas, vai mudando o foco das coisas. E aí, mas você percebe como era pesada, como a vida foi pesada, e que é uma coisa que é sempre meio fascinante também, né? Você olhar para as pessoas que te trazem tanta risada e o cara interpretar tão bem personagens que são o oposto do que o cara tá vivendo, né? Exato. Isso eu acho fascinante, assim, eu admiro muito nesse lado da arte, né, como um todo. Eu li também umas 200 páginas da biografia dele, é bem forte, né? Muito, bem é pesado. Bem escrito, mas ele não doura a pílula em nenhum momento.